a pandemia, de modo que e também e também a escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Oi, Geraldo. E aí? Vivo, cara? Tô vivo. Aguentando firme ainda? Aguentando firme. Essa semana tá melhor que semana que vem. É o meu mantra. É por aí, né? Se tá tudo bem é porque tá muito errado, né? Então também vamos por aí. Bom, semana agitada aí, semanas agitadas, né, na política brasileira. A gente tem visto aí muitos escândalos da CPI, mas também de compras de carne, aumento de salário, trator superfaturado, né? Então a gente tem uma pauta aí bem ampla de novidades, né? O bom do Brasil é isso, de tédio a gente nunca morre. Morre de Covid, morre de fome, mas de... né? De chacina, morre né? De chacina. Balachada. Exatamente. Mas de tédio, pelo menos a gente não morre. E hoje a gente vai ter um convidado especial aí, né? Que tá na fila da vacina, inclusive, tava aqui ostentando, né? Contando migalhas aqui na nossa frente. E vai ser um prazer conversar então com o Felipe Antunes aí de Oliveira, diretamente da Inglaterra. Né? O Felipe, ele é professor da Queen Mary's, lecturer no Departamento de Governança Global e Desenvolvimento Internacional, e tem escrito aí extensivamente sobre desenvolvimento, teoria da dependência, neoliberalismo, então tem tudo a ver com o momento que a gente está passando e com as discussões que a gente tem feito aqui também no Chutando. E ele também tem uma trajetória anterior aí no Itamaraty, né? A gente tem mais um personagem aqui no Itamaraty contribuindo com o Chutando, mas largou. Então, Felipe, é um prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigada por topar esse papo com a gente. Seja bem-vindo. Gente, brigadíssimo pela oportunidade. Eu sou um fã do podcast, eu vou contar pra vocês. Eu ouço o podcast de vocês, eu ouço o podcast de política de Cambridge, né, o Talking Politics, eu ouço o Foro de Teresina. E o podcast de vocês é o que mais me dá alegria toda semana, sabe? Porque é o podcast que deixa você ficar com raiva, mas traz alguma coisa que você não sabia. Eu acho maravilhoso aprender alguma coisa. Enquanto os outros podcasts só me dão raiva ultimamente. Então, poxa, brigadíssimo aí pela oportunidade. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Carol já adiantou um pouquinho aí da sua trajetória e vamos começar por aí, né, cara? Entender um pouco, você foi diplomata, você é diplomata licenciado... Então, enfim, como é que foi essa sua carreira na diplomacia? Tá bom. Eu entrei no Itamaraty em 2010. Antes disso, eu tinha estudado História na FRJ e antes disso eu fui editor na Rocco por um tempo. Mas em 2010, a gente estava naquela conjuntura que era muito interessante para a política externa, né? Parece um outro mundo quando a gente pensa nisso hoje. E eu realmente nunca tinha estudado relações internacionais antes da minha vida, não me via como internacionalista, não tinha um interesse particular em diplomacia, nunca tive família de diplomatas, nada disso. Mas eu vi amigos tentando o concurso e eu achei, poxa, dá pra tentar também. E eu acabei passando em 2010 entusiasmado mesmo e querendo contribuir com uma política externa que eu via como diferente e que eu via fazendo, não só transformando o Brasil, mas tentando transformar o mundo em um lugar melhor, né? Uma política externa que era solidária e que tinha interesses e ambições grandes, né? Mas quando eu entrei no Itamaraty, mesmo naquela época, muito interessante, eu tive aula com o Celso Amorim no Instituto Rio Branco, com o Samuel Pereira Guimarães, então tive chance de estar em contato com esse pessoal, eu imediatamente me decepcionei, não necessariamente com eles, né? Assim, eu acho que eles têm uma contribuição muito grande, tem que engajar com eles, entender as ideias deles como grandes pensadores e práticos de política externa que são, mas com todo o ambiente do Itamaraty e com a pobreza intelectual também, né, da prática da política externa.
Eu acho que esse cenário no Brasil mudou muito, né, nos últimos anos. Eu acho que as relações internacionais no Brasil deslancharam aí de 2015 para cá, 2016, não sei, tem vários departamentos novos, vários pesquisadores novos fazendo coisas muito interessantes, mas em 2010, quando eu entrei no Itamaraty, realmente era dureza. Comecei a ler sobre política externa e eu achava tudo chatíssimo. Eu ficava assim, gente, isso aqui não é uma disciplina, isso aqui é um pedaço da ciência política, da história desgarrado que está fazendo só reprodução de discurso oficial, não tem nada de interessante aqui. E ao mesmo tempo, entrar no Itamaraty é uma coisa massacrante. Eu acho que, de repente, vários ouvintes aqui do Estando da Escada talvez pensem em fazer concurso. E é ótimo, realmente é preciso jovens motivados e que queiram transformar a política externa brasileira, então não quero desestimular vocês, mas demora muito tempo para que você tenha qualquer possibilidade de efetivamente fazer política externa, e quando você finalmente chega lá e você tenha um mínimo de poder, de capacidade de influenciar a política externa, você já não tem ideia nenhuma, porque a instituição massacrou totalmente as suas ideias, né? Então, os meus primeiros anos no Itamaraty foram assim de sofrimento. 4 anos entre o Instituto Rio Branco, o Departamento da América do Sul. Eu pude observar a política acontecendo, mas você não tem nenhuma possibilidade de interferir naquilo. E você fica tentando ler e as leituras não te traziam nada, né? Então foi um período duro, assim, de 2010 para 2014. Aí eu consegui ser liberado para fazer doutorado em Sussex. Nesse meio tempo eu tinha descoberto que existe marxismo em relações internacionais, coisa que eu não sabia, né, quando eu entrei. Falei, gente, por um momento achei que relações internacionais era só liberais contra realistas, um debate completamente americanocêntrico, né, que não nos diz absolutamente nada. Então eu resolvi pesquisar sobre isso. Eu achei primeiro os neogramscianos, depois encontrei os neotrotskistas, né? Encontrei o trabalho do Justin Rosenberg, do Benjamin Selwyn, e eu me aproximei deles, escrevi para eles, falei, quero estudar com vocês, e fiquei 1 ano trocando e-mails, tentando arrumar uma maneira de ir, e finalmente consegui um afastamento para estudos no exterior, de 2014 a 2018. Eu fiquei 4 anos em Sussex, fazendo meu doutorado. No último ano do meu doutorado, o meu orientador, o Benjamin Selwyn, estava de professor visitante em Florença, e aí eu fiquei com a cadeira dele, então tive a chance de dar teoria do desenvolvimento, pensadores do desenvolvimento, e foi muito gratificante isso, de dar aula em alto nível, né? E fiquei muito animado de ficar dando aula na universidade, mas depois de 4 anos eu tinha que voltar para o Itamaraty. Mas era logo antes da eleição, e eu realmente acreditei que o Haddad ia ganhar, assim, eu fui enganado. Então eu voltei no meio do ano, em 2018, fazendo campanha, acreditando que agora vamos retomar uma política externa interessante depois do golpe. E assim que eu consegui voltar, eu consegui uma vaga dos sonhos para qualquer diplomata. Eu consegui uma vaga na Embaixada do Brasil em Washington, né? Isso antes da eleição. E aí deu a eleição, Bolsonaro ganhou, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer em Washington no governo Bolsonaro? Mas eu cheguei lá imediatamente e fui liberado da embaixada na primeira semana. Aí? Eu fui. Cheguei lá em Washington em janeiro de 2019. Também já não tinha como voltar atrás, eu não queria ficar em Brasília também, estava entre a cruz e a espada, né? E aí fui para Washington, encontrei o embaixador Sérgio Amaral, que nunca aprendeu meu nome, então eu não me sinto tão mal por esquecer o nome dele. Mas eu imediatamente consegui sair, porque tinha uma vaga de assistente do Itamaraty na delegação brasileira no FMI, que é a mesma vaga que um outro convidado aqui do Estando da Escada, o Antônio, teve, né? Então eu fui para a mesma vaga do Antônio por 2 anos, de 2019 e 2020, e foi difícil, assim, quer dizer, foi melhor do que estar fazendo objetivamente a política externa do Bolsonaro, porque a função lá... Não é, isso é punição, porque o cara estuda neoliberalismo, neodesenvolvimentismo e ganha uma cadeira no Itamaraty, aí é que você vai ver o que é bom pra tosse, no FMI. Então. Aí é que você vai ver o que é bom pra tosse. Acho que a gente tem que descobrir quem mais teve essa cadeira aí, que é sempre bom entrevistado, Geraldo. É verdade que tem várias pessoas do Itamaraty boas que foram pra essa cadeira, sabia? Não vou entregar o nome pra vocês não, mas depois em off eu posso dizer. Mas acontece que, então nessa cadeira, foi difícil estar num governo, né, representando economicamente o governo que você discorda, mas é um lugar bastante técnico, assim, eu não tenho nada a dizer negativamente dos pessoas com quem eu trabalhei lá, geralmente pessoas do Banco Central,
E foi, para mim, como pesquisador de neoliberalismo e neodesenvolvimentismo, foi muitíssimo rico estar lá, porque você vê a crista da onda em termos do pensamento econômico mundial, que não é mais neoliberal, né? Assim, é evidente. Depois disso eu passei a acompanhar as publicações do FMI muito mais de perto, ver os briefings. A economista-chefe do FMI, a Gita Gopinath, não é neoliberal mesmo, é uma jovem economista indiana, americana, super sofisticada, né? Eu acho que a esquerda tem que aprender a criticar o FMI de outra maneira. A gente está criticando o FMI da década de 90, a gente está achando que o FMI é consenso de Washington, e não é. Não é, eu acho que tem mais gente que já abriu os olhos para isso, né? E não quer dizer que eles sejam maravilhosos, não. Eu acho que a gente tem que continuar criticando eles de diversas formas. Eu acho, por exemplo, eles são claramente neopositivistas e eles acreditam que todas as ciências sociais e todas as formas de conhecimento têm que ser mensuráveis e definidas com números, senão não existem, né? Senão outros tipos de conhecimento não têm uma validade. Ou seja, tem vários tipos de crítica que podem ser feitas, mas definitivamente eles não são mais o FMI da década de 90. Então, um detalhe aí, né, Felipe? Porque por mais que eles não sejam o FMI da década de 90, os interlocutores deles aqui no Brasil, né, a Fazenda brasileira é a Fazenda da década de 70, né? Então esses caras ainda são muito neoliberais e acreditam em austeridade, né? Que é exatamente onde o FMI se distanciou, né? Essa coisa de austeridade como fomento de eficiência e desenvolvimento, ninguém mais cai nessa mundo afora, só a gente aqui que fica com esse discurso. Né? Exatamente, e esse discurso que você vê muito na fala do Paulo Guedes, de o mercado como esse deus alocador eficiente de recursos, né? Que vai fazer tudo funcionar se você deixar o mercado por si só. Né? Você deixa o mercado funcionando e ele vai magicamente alocar todos os recursos e vai gerar o máximo de excedentes. Esse é um discurso que, sinceramente, você não ouve mais dos técnicos do FMI mesmo. Para ser sincero, você ouvia na década de 90. Esse discurso foi verdade em algum momento. Atualmente ele não é mais, e isso o que torna a nossa fazenda hoje super ridícula. E a gente fala como a gestão o Ernesto Araújo transformou o Itamaraty num par internacional, mas a gente não está falando de como a gestão do Paulo Guedes está transformando a fazenda brasileira, o Banco Central brasileiro, em uma par internacional também. É ridículo. Né? Assim, todos os interlocutores de nível olham para o discurso do Paulo Guedes e falam, gente, essa pessoa dormiu em 1970 e não acordou, né? Então foi muito rico esse período no FMI, foi difícil por estar representando esse país e você tem colegas que te chamam no corredor, né? Os belgas, os holandeses, os sul-africanos, falam assim, o que está acontecendo no Brasil? Assim, como assim, né? Olha o que está acontecendo com a Amazônia, como é que pode? Que política externa é essa? Como o ministro de vocês diz uma coisa dessa? E você tem que ficar lá, né? Assim, às vezes não tem jeito, você fala assim, gente, desculpa, né? Enfim, espero que a gente volte a ter uma política externa digna, que a gente possa discutir e discordar, né? Eu não quero também passar a impressão que eu não tenho nenhuma discordância das políticas externas, a política externa do Celso Amorim e do PT, mas era uma política externa que era possível de discutir. Essa política externa que você passa vergonha simplesmente, né? E a mesma coisa para a política macroeconômica. Enfim, isso até 2019, até 2020. Aí no meio de 2020 eu já estava muito cansado disso tudo, estava muito assim, desesperado com a situação toda, né, do Brasil e do Itamaraty, estava me sentindo muito desmoralizado. E aí apareceu essa vaga na Queen Mary e eu achei que era um pouco assim ousado da minha parte tentar concorrer para a vaga, fazer o concurso para ela, porque eu ainda não consegui publicar meu livro, né? Eu estou em processo de transformar minha tese em livro, mas eu publiquei uns 5, 6 artigos em revistas internacionais boas. Então eu falei, será que eles vão me contratar mesmo com a promessa do livro, né? Eu prometo que eu vou continuar trabalhando, uma hora meu livro vai sair, mas tenho esses artigos aqui para mostrar, e passei, fui bem na entrevista, eu acho, assim, depois conversando com um diretor do departamento, ele disse que tinham outros candidatos bons, mas eles resolveram também, isso é uma coisa legal da universidade que eu estou agora, uma universidade que valoriza muito a diversidade, e eu acho que essa é uma contribuição que a gente, depois eu posso elaborar sobre esse ponto, né? A gente como pesquisador brasileiro, a gente tem que começar a se colocar mais nos fóruns internacionais
para falar sobre o Brasil, sabe? Eu acho que a Queen Mary soube valorizar isso, né? Tinha muitos pesquisadores ingleses e da Europa disputando essa vaga comigo, e eles quiseram uma voz que viesse do Sul. Isso foi bacana, isso abriu uma possibilidade para mim ali. E você tem alguma perspectiva de voltar para o Itamaraty, cara? Olha, eu tô como o Antônio Freitas estava, né, em afastamento não remunerado, né, e a lei me permite ter 6 anos disso. Ou seja, eu tenho aí uma chance de as coisas mudarem. Se a situação política no Brasil mudar e houver uma perspectiva de uma política externa que te deixa orgulhoso de trabalhar, eu volto, né? Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de dar aula, descobri esse lado também, eu acho muito interessante, mas eu ainda tenho a vontade de tentar contribuir. Eu não aprendi minha lição nos primeiros 4 anos de sofrimento no Itamaraty. Eu ainda acredito que vamos conseguir construir uma política externa, fazer uma diferença pela política pública, fazer uma política externa inclusiva. E o que é especialmente legal de trabalhar para o Brasil é que o Brasil importa, né? Por mais que esse governo esteja tentando fazer o Brasil importar menos e ser menor, é impossível. O Brasil é um país que tem um efeito grande no mundo, né? Então, estar trabalhando com isso é muito gratificante também, e eu espero ter essa oportunidade de novo. Vamos ver se vai acontecer ou não. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Na verdade, eu estava pensando sobre, né, antes da gente entrar na sua produção, mas quando você comentou, né, que você foi para Washington assim que teve a virada, né, e assumiu em 2019, o que você observou nessa época de mudança de agenda, né? O que você já lá em Washington, o que vocês receberam de recomendações, de orientações, tipo, rasga tudo e agora vamos no terraplanismo? O que te chocou, assim, que você observou? Teve algum episódio? E até se você quiser começar antes, né? Porque você mencionou o golpe, né? Acho que já tem uma inflexão, 2 inflexões, né? Eu acho que vai demorar um tempo ainda para a gente entender o que aconteceu com a política externa brasileira ao longo dos últimos 5, 6 anos, né? E eu acho que tem um esforço analítico sendo feito agora. Então, eu prefiro comentar isso mais como um analista de política externa do que como uma pessoa que atuou nisso, porque a atuação envolveria eu falar sobre processos internos de decisão que eu sinceramente não posso. Mas o que eu posso dizer é que eu concordo com parte das análises que estão começando a aparecer, que ressaltam as continuidades entre a política externa do Ernesto Araújo e a política externa do Temer. E eu acho que a gente, na verdade, tem que fazer um esforço de encontrar continuidades mais profundas, inclusive com outros períodos da política externa brasileira. Então, deixa eu elaborar isso um pouquinho mais. É óbvio que a política externa do Ernesto Araújo tem elementos que são completamente fora de qualquer coisa esperada, né? É de um ridículo, assim, é quase impossível de descrever, né? Foi um massacre de vergonhas internacionais. A desarticulação, simplesmente, da figura do ex-chanceler era assustadora, né? Ele realmente não conseguia articular ideias. Eu recomendo, para quem estiver pesquisando isso agora, procurem a palestra dele no Heritage Foundation. Porque realmente aquela palestra assim, é uma coisa completamente esquizofrênica, como também um artigo que ele tinha publicado antes de virar chanceler, né, dizendo que o Trump é o salvador do Ocidente, né? Ou seja, existem elementos ali que realmente são muito fora do que a gente está acostumado a ver com a tradição do Itamaraty, que o novo chanceler está encarnando muito bem, né? Não sei se vocês tiveram a chance de acompanhar a aparição do novo chanceler no Congresso, e ele realmente encarna aquela chatice burocrática do Itamaraty que consegue se desviar de qualquer pergunta, né? É um negócio inacreditável, assim, você não dá resposta para nada e fica todo mundo bem, todo mundo acha isso muito bom.
Essa é uma tática argumentativa, um estilo retórico, eu diria quase um estilo estético mesmo, do Itamaraty, que se encarna na figura do homem branco, né, representante ali de uma elite brasileira, com a qual as outras elites representadas no Congresso conseguem se identificar, né, e eles ficam dando sinais uns aos outros, não, a minha família também veio do Sul, minha família é italiana, minha família sabe o quê. Você tem uma identificação de elites e um uso da linguagem que claramente conecta, né, o ethos do Itamaraty com o ethos de uma outra elite brasileira e gera esse grande conjunto de nada ali, né, de discurso vazio, né? Acordo nacional com o Supremo e com tudo, que chama. Pois é. Isso foi quebrado com o Ernesto Araújo. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Por outro lado, o Ernesto Araújo vem de dentro do Itamaraty. Ele fez a carreira dele inteira no Itamaraty. E eu vou dizer para vocês, o Itamaraty é uma fábrica de Ernestos Araújos, né? Tem muitos diplomatas que são bastante parecidos em termos de ideias, em termos de estilo, em termos de incapacidade argumentativa. Então eu acho que a gente tem que conseguir encontrar isso também. A gente tem que conseguir usar esse evento traumático da nossa história para perguntar sinceramente e profundamente o que está de errado com essa instituição, né? Que é uma instituição que representou o Brasil externamente desde, né, da Constituição do Estado brasileiro e que conseguiu por muito tempo se insular da disputa política e que de repente se vê inserida dentro de disputas políticas muito ferrenhas e deixa, em vez de ser o ministério que é mais difícil influenciar politicamente, para um ministério que imediatamente reflete de maneira mais crua a visão política do chefe do executivo, né? Ou seja, teve uma transformação no caráter do Itamaraty que não é o Ernesto Araújo que traz, é uma transformação que vem da redemocratização e que o Ernesto Araújo vira o símbolo maior disso, eu diria. Que é um processo de transformação da natureza mesmo do Itamaraty, que se adapta à democracia, né? Deixa de ser esse castelo burocrático da pior maneira possível. Em vez de se abrir para a participação social, ele fica tentando mimetizar qualquer um que esteja no poder, né? Ele fica tentando se adaptar oportunisticamente a quem tem a caneta da vez, que pode dar benefícios individuais para os embaixadores que estão no topo da instituição. Então, eu acho que realmente assim, a gente está num momento crítico da história da política externa brasileira, porque está na hora de olhar para o Itamaraty e falar, deu errado. É uma instituição que se democratizou muito mal, né? E que mesmo durante o período que foi relativamente bem sucedido com a política externa do PT, teve 1 milhão de problemas internos e de representatividade e que não conseguiu criar pontes entre a sociedade civil, entre formas realmente democráticas de fazer política externa, e aqui eu estou pensando em um congresso de política externa, estou pensando em abertura para academia, estou pensando em abertura para temas de mulheres, para temas raciais, o que represente toda a diversidade do Brasil. Não, ele mesmo quando estava num governo relativamente popular, ele virou a elite mimetizando o executivo desse governo popular, que certamente é melhor do que a elite mimetizando o Bolsonaro, mas foi problemático também, percebe? Então, enfim, esse é o meu pensamento sobre política externa atualmente. Eu acho que tem 1 milhão de coisas aí para serem elaboradas, e eu acho que tem iniciativas que estão tentando fazer isso, né? A iniciativa do Antônio e de vários colegas, que com grande participação aí de vários pesquisadores de relações internacionais, né? De criar um novo programa de política externa, eu acho que é louvável, eu estou tentando ajudar com isso também como posso, e eu acho que tem que ser um esforço social coletivo de quem lida com política externa brasileira. Já passou da hora de abrir essa parte do Estado brasileiro para a participação democrática muito mais intensa do que a gente jamais teve.
Let me tell you about a different Rio. The one I'm from, but not the one that you know. The one you meet when you don't have no halo. Baby, it's my love affair, it's my love affair, yeah. Just found out I have another brother. Same daddy, but a different mother. This was something that I always wanted. Baby, it's a love affair, it's a love affair, yeah. Oh, oh. I got it, I got it, I got it, I got it. It runs in my blood, oh. I love it, I love it, I love it, I love it. You already know, oh. I take my test and I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know, oh. It's my love affair, yeah. Hot girls where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big curves, and the energy glows. You be falling in love with the girl from Rio. Deixa eu comentar um pouco essa sua fala aí, e eu totalmente entendo que a gente não quer te colocar num papel de comentar como operador da política externa, né? E nem comprometer ninguém. Mas eu achei essa sua fala, eu acho que a gente tem que articular um pouco essa sua fala, porque me chamou a atenção o trecho que se diz, o Itamaraty se democratizou mal. E eu acho que isso é uma janela muito complicada se você dizer se uma instituição se democratiza bem ou se democratiza mal. Porque, exatamente, né, a crítica ao Itamaraty sempre foi uma instituição elitista, né, uma instituição dessas famílias quatrocentonas, desses homens brancos que controlavam a política externa, e por isso se via isolada, num certo sentido, nem tanto, né? A gente sabe que sempre teve influência política, mas que conseguia operar a política externa com alguma independência ou com alguma tradição, etc., né? Eu acho que, num certo sentido, o fato do Ernesto ter ficado no poder 2 anos, 2 anos e pouco, sei lá, e não ter sido substituído por alguém tão olavista ou tão alternativo quanto ele mesmo, é uma indicação, não sei se da força da instituição em si, mas de que a tradição ainda está na instituição em algum lugar, né? Agora, eu acho que tem 2 coisas aí que a gente tem que pensar um pouco, né? Será que foi o Itamaraty, para usar a sua expressão, que se democratizou mal? Ou será que foi a sociedade brasileira que se democratizou mal e viu no seu governo, né, aparecer esse governo fascista, reacionário, e o Itamaraty responde a isso, né? Eu acho que acho que a sociedade brasileira tem uma série de esqueletos que nunca saíram do armário, e é aí que está o problema, não necessariamente na instituição, né? Então, a maneira como a gente não lida com o histórico da nossa ditadura, a maneira como a gente... Você vê o fiasco que foi as comissões da verdade. Não um fiasco do pessoal que trabalhou, porque muita gente séria trabalhou, mas a reação que houve, né, dos militares, de uma série de outras facções da sociedade. E aí eu acho que tem um outro elemento que é o ressentimento dos governos petistas, que eu acho que na sociedade, na eleição, isso se demonstrou muito claramente, mas talvez dentro do Itamaraty... Isso também tem um ressentimento. Eu sei que você chegou lá em 2010, a gente tem colegas que estão lá um pouco mais de tempo, e tem muito ressentimento em relação à expansão que ocorreu, porque num primeiro momento as famosas turmas de 100 e tal, todo mundo estava animado, isso começa a gerar gargalos institucionais, né? Quem é que vai ser promovido, quem é que vai assumir os postos, etc. E principalmente no governo Dilma, né? A Dilma tinha uma relação com o Itamaraty muito tensa, né? Aquela o Itamaraty tinha que ter mais engenheiro e não sei o quê. Ela fez esse discurso na minha turma, então, na formatura, né, da minha turma. Você tem um ressentimento, né? E um reacionarismo muito grande aí, né? Então eu acho que, falando aqui de orelhada, né? Talvez a pergunta não seja, a pergunta institucional não seja a instituição se democratizou bem ou mal, mas seja, como é que a gente evita, como é que a instituição responde a esses mini fascistoides, porque é a mesma, como é que a pergunta é a mesma, né? Como é que a sociedade brasileira evita
esse reacionarismo, como é que a sociedade brasileira evita essas tendências fascistas, como é que... eu acho que... Eu não sei, eu fiquei um pouco com essa impressão. Acho que o problema não é a democratização da instituição, eu ainda diria o contrário, ainda tem pouca democracia no Itamaraty. Eu acho que essa troca de chanceler agora é um exemplo disso, esse racionalismo, enfim, a tradição ainda está lá, né? Deixa eu elaborar um pouquinho, então, o que eu disse. E quero deixar uma coisa muito clara desde o começo. Quando eu digo que o Itamaraty se democratizou mal, eu não estou querendo dizer que o Itamaraty não deveria ter se democratizado. Estou querendo dizer que o Itamaraty não se democratizou o suficiente. Não teve a altura das transformações democráticas da sociedade brasileira depois da ditadura. É isso que eu estou querendo dizer. Mas deixa eu dar um passo atrás aqui e elaborar um pouquinho sobre isso. Várias instituições do Estado brasileiro foram criadas em tempos autoritários, foram criadas de cima para baixo, né? A história das Forças Armadas brasileiras é uma história muito complicada, que ainda tem que ser passada a limpo de várias maneiras. A história de vários pedaços do Estado brasileiro são elitistas, são conquistados por famílias. O judiciário, não só apenas no executivo, mas em várias outras partes do Estado brasileiro, assim, você tem um Estado que é fortemente excludente, dominado por um patriarcalismo branco evidente, que foi feito para servir uma parte muito pequena da população, tá certo? O Itamaraty não é diferente disso, tá? Quando se destaca a continuidade da política externa brasileira ao longo do século XX, eu acho que várias vezes não é dito que essa continuidade se explica por uma continuidade ao serviço das classes dominantes brasileiras, né? O Itamaraty se manteve insulado porque oferecia um serviço de primeira linha de representação da burguesia brasileira no exterior, né? E oferecia a cara que a burguesia brasileira gostaria de ter, falando bem inglês, francês, sendo homens brancos e chorosinhos, né? Então, eu acho que assim, essa função clássica do Itamaraty de representação das elites brasileiras, que remonta aí a tempos imperiais, mas que se consolida com o Barão do Rio Branco, né? E eu acho que a gente tem que revisitar essa figura clássica da nossa diplomacia de várias maneiras, gerou uma instituição fortemente elitista e fortemente centralizadora e nada democrática. Nos seus processos internos, nada democrática. Em termos de compromisso com transformações na sociedade brasileira, nada democrática. O Itamaraty nunca foi uma instituição democrática. A partir da Constituição de 88, a partir da democratização do Brasil em 90, houve uma oportunidade para o Estado brasileiro, e tem setores do Estado brasileiro que souberam aproveitar essas oportunidades. E eu penso, por exemplo, nas universidades. As universidades são um setor do Estado brasileiro que se democratizou bem, se eu posso fazer essa comparação. Mais recentemente, também no governo Lula. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas se abriram para a sociedade brasileira e resolveram representar a sociedade a qual elas deveriam servir, né? Porque essas são as funções das instituições públicas, né? Então, assim, elas se reconectaram com a sociedade que elas servem. Isso não aconteceu com o Itamaraty, mesmo nos tempos mais progressistas da política externa. É isso que eu quero dizer com o Itamaraty se democratizou mal. O que aconteceu foi uma mímica, foi uma tentativa de ecoar um discurso de emancipação social que talvez os operadores mais importantes, como o Celso Amorim, o Samuel Guimarães, de fato acreditassem. Eu acho que eles de fato acreditavam e conseguiram atingir coisas importantes. De novo, não quero diminuir o que foi atingido nesse tempo. Mas a instituição em si foi muito pouco democratizado, os processos internos foram muito pouco democratizados. As colegas mulheres reclamam disso com toda a razão, que não foram empoderados como deveriam ser, colegas negros reclamam disso com toda a razão. O Itamaraty, de fato, não tem a cara do Brasil, não representa o Brasil, não foi democratizado como deveria. Então esse é o ponto que eu queria colocar. O que o Ernesto Araújo traz de diferente aqui? Ele foi um curto-circuito, né? Com o Itamaraty tentando fazer de novo essa mímica do que o executivo queria e representar o povo, mas sem se democratizar, ficou ridículo de um ponto que não dá mais para esconder, né? Porque o Ernesto Araújo tinha um discurso que se queria popular, o que era inacreditável, né? Que dizia representar o povo, mas sem se redemocratizar de modo algum,
sem abrir o Itamaraty para decisões populares, sem falar em um congresso de relações exteriores. Então, essa disjunção entre querer representar um país democrático e não ser democrático ficou escancarado com Ernesto Araújo, e isso obriga a gente a ter um Ministério das Relações Exteriores que tem um compromisso com se democratizar. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, a gente falando, então, representar um Estado que é democrático, essa democracia também a gente pode pôr em xeque, né? Do ponto de vista formal, sim, mas todas essas representações, esse conservadorismo, esse classismo, esse nepotismo, esse elitismo, né? Esse racismo, tudo isso a gente vê manifestado, a democracia é só para essas pessoas, né? Então, assim, é uma instituição que reflete a democracia que a gente tem aqui fora, que só funciona para a elite econômica, a elite política, né? Para as pessoas brancas, para os homens, né, e de classes mais altas. São essas as pessoas que usufruem dessa democracia brasileira. O resto não vê isso, né, assim, do ponto de vista formal, sim, mas na prática, então, assim, essa democratização de fato da instituição pressupõe que você tem uma democratização de fato da sociedade também, né, até para ela se justificar, né, então, assim, até faz sentido você ter um Itamaraty tão conservador ou com essa democracia mal feita, como você está definindo, porque do lado de fora aqui é essa real, né? Então ele reflete muito bem a sociedade brasileira, que ainda é uma sociedade de capitania hereditária, né? E quando você olha o Itamaraty é isso, né? Acho que essa blindagem que tem do Itamaraty, que tem uma tradição de ser uma instituição, um ministério à parte, né? Um pouco mais, até então, até esse governo principalmente privado dessas políticas partidárias, né? Embora isso sempre esteja presente, mas aí você vai olhar o que você falou, você olha o nome dos embaixadores, é aquele nome que só falta pôr até o brasão no cartão, né, mas assim, com todas aquelas tradições, onde você vê as promoções só para quem também, né, descende das famílias, enfim, essa representação, né, então na verdade assim, é até paradoxal, né, exigir que as instituições façam um processo que a sociedade não passou, né. Muito, muito importante essa questão e me permite elaborar um pouquinho mais. Deixa eu só dar um exemplo disso, né? Em várias embaixadas brasileiras, você tem aquele muro da vergonha, né? De 30 homens brancos de terno, olhando para você, como todos os chefes do posto que passaram por ali, todos os embaixadores que já foram, todos homens, todos brancos, todos com a mesma cara. Né? É um negócio inacreditável, assim. Você fica realmente te dá uma vergonha. Você fala assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Isso aqui não é a cara do país que a gente representa. Tudo bem. Eu acho que eu concordo com o que você disse, Carol, de que a democratização incompleta não é só do Itamaraty. A democratização incompleta é da sociedade brasileira como um todo. Isso é dado. Porém, as instituições, elas não são simplesmente reflexos da sua sociedade, né? Isso aqui é interessante. Existe uma relação dialética entre a sociedade e as suas instituições. Então, a luta pela democratização das suas instituições é a luta pela democratização da sociedade. E a luta pela democratização da sociedade é a luta pela democratização de suas instituições. Então, eu acho que, sim, sem ter falsas perspectivas, cada um busca o espaço de atuação que consegue para justamente quebrar esse monopólio que o Estado brasileiro teve, né, esse monopólio de certas famílias, de certos grupos econômicos que sempre tiveram sobre organizações do Estado brasileiro e sobre a sociedade brasileira como um todo. Então, de novo, eu concordo com a análise, eu só discordo da ordem dos fatores. Quer dizer, você não tem que democratizar a sociedade para democratizar as instituições. Eu acho que democratizar as instituições também é democratizar a sociedade. Faz sentido
num raciocínio de que você não precisa primeiro democratizar a sociedade para depois chegar. Não há uma ordem, né, hierárquica dos processos, nem cronológica, mas são processos que se retroalimentam, né? Até porque enquanto você tem as instituições ainda com essa estrutura, elas vão governar para si. E aí fica mais difícil você também ter um processo de democratização de fato, né? Então, mesmo por isso que é importante essa simbiose entre sociedade civil e essa política institucional, né? Porque um fomenta o outro, né? Exatamente, eu concordo totalmente. E isso me permite fazer uma ponte com o aspecto teórico que se conecta com a minha pesquisa, que é o seguinte: a internacionalidade é vista como derivativa em muitos casos, né, teóricos, né? Na sociologia clássica toda, na economia toda, você começa a analisar as relações sociais em uma sociedade, né? Falar o Capital, por exemplo, que está mais perto da minha memória, mas você encontra a mesma coisa no Weber, no Durkheim, e a mesma coisa em economistas clássicos. Você começa a análise por um país, por uma sociedade, por uma relação de classe, e o internacional vai aparecer lá no capítulo 26 do Capital, né? Como acumulação primitiva. Ou seja, a internacionalidade é derivativa de uma noção de disputa social interna, né? O Gramsci coloca isso com todas as letras. Ele pergunta: o internacional é anterior ou posterior às relações sociais básicas? Logicamente, não pode haver dúvida de que ele é posterior. Ou seja, primeiro você estuda a luta de classes, depois você estuda a internacionalidade. Eu acho que não, e essa justamente é a contribuição da nova literatura de relações internacionais de desenvolvimento desigual combinado, a nova teoria de relações internacionais neotrotskista, que o Justin Rosenberg tem trabalhando e que eu tenho contribuído para isso também. Quer dizer, é a ideia de que a internacionalidade é constitutiva das sociedades. Tá? Nunca houve uma sociedade que não tivesse relações internacionais, que não tivesse em relação a outras sociedades, né? Então, atuar na internacionalidade é atuar também internamente em disputas de diferentes sociedades, sabe? E eu acho que isso permite olhar para a política externa com uma nova cara. Eu acho que o pensamento de relações internacionais no Brasil, recentemente, não tão recentemente, já tem mais de 10 anos, acordou para o fato de que a política externa é uma política pública. Isso é óbvio e muito bom e muito bem-vindo, indicando que a sociedade tem que determinar a política externa. Mas tem um outro ponto também, que é a política externa interfere na sociedade, quer dizer, ela vai ter um efeito dialético e contrário, né? A internacionalidade constitui a sociedade também, não só a sociedade constitui sua política externa. Então, eu acho que isso permite olhar a política externa não só como uma política pública, mas como um elemento constitutivo da luta de classes mesmo das sociedades, percebe? E eu acho que isso justifica uma atuação política por meio da política externa que não seja simplesmente derivativa, mas que seja constitutiva da sociedade que você quer transformar. Para colocar de uma maneira simples, ao fazer a política externa, as sociedades não estão só mudando o mundo, elas estão mudando a si mesmas. Né? A construção da política externa é um ato de política interna também. Não só política externa, política pública. Né? Existe a relação contrária. Né? Você, ao fazer a política externa, você está transformando as condições para fazer uma política pública também. Comentário teórico, né? Que não é tanto da chave marxista, mas mais da chave pós-moderna, né, Felipe? Tem uma explicação para isso, né? Tem uma explicação para o internacional aparecer no capítulo 26, que as relações internacionais sempre foram uma disciplina do Estado, né? Até nessa ótica de enxergá-la como subsidiária da ciência política, né? Então a ciência política trata para dentro, as relações internacionais tratam para fora. Se você começa a dizer que o fora também constitui o dentro, aí você começa a questionar a própria primazia do Estado como unidade, né? Como ator primordial das relações internacionais, né? Tem um elemento político aí também nessa distinção disciplinar, né? A gente mencionou isso aqui há pouco tempo num programa com
a Lara e com o Áureo. Mas já que você fez essa ponte pra gente, cara, você não precisou nem o entrevistador fazer a ponte. Vamos lá, vamos lá falar da sua pesquisa, então. Como é que de historiador para diplomata você foi mergulhar no neotrotskismo? Quase engenheiro, né? Você falou que tinha que ter mais engenheiros no Itamaraty, você não cogitou em fazer engenharia só para contemplar ali? Minha turma tinha vários engenheiros. Os engenheiros ficaram super felizes ao ouvir a Dilma falar isso. Mas depois ela não quis tirar foto com a gente, eles ficaram tristes. Que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio que agradezco pudrirme. Pacto con este sueño indigesto y aceptar tu olor a militar. Y aceptar que soy un vegetal. Escupo y vomito sobre tu cara resignada. Pudrirme antes que olvido porque yo no olvido nada. Ven a mí, síndrome excremento. Quiero vomitarte, quedes sin aliento y estoy caliente y estoy marcada. Te digo lo que te digo con mi sangre coagulada. Llevo un peso que no puedes comprender. Presiona día y noche torturándome la sien. Ahogada en la sombra de un muerto que me grita. Mas conta pra gente como é que você foi mergulhar no neotrotskismo e nesse estudo do neoliberalismo e do neodesenvolvimentismo. Pois é, então, voltando para 2014, né, quando eu estava insatisfeito com o que eu estava vendo ali, tanto teoricamente quanto politicamente, né, e estava querendo buscar um caminho de saída, assim, eu comecei a estudar relações internacionais. O primeiro contato com a disciplina justamente foi muito frustrante por exatamente isso que o Geraldo acabou de falar. Parecia que a disciplina era uma disciplina sobre estados, né? As relações internacionais estuda a relação entre os estados. Eu me lembro um manual de relações internacionais que eu li que começava dizendo assim, o meu primo mora na Nova Zelândia, minha não sei quem mora na Austrália, eu liguei para eles, isso é relações internacionais? Não, relação internacional é entre os estados, né? Isso é publicado pela FUNAG, não? Não, era um manual, eu não vou lembrar agora quem era, mas era um livro que se usava bastante em graduação de relações internacionais. Se algum ouvinte souber o que é, aí pode dedurar no Twitter. Enfim, e era extremamente frustrante isso, né? Pensar, poxa, mas então não precisa uma ciência que seja tão limitada assim, né? Em termos do seu objeto, em termos do que ela pretende dizer normativamente, epistemologicamente, ontologicamente, né? Me parecia, olha, isso aqui é uma derivação da ciência política no máximo, né? E o que não é ciência política é história contemporânea. Né? Então parecia um negócio meio assim, qual é a função das relações internacionais? Para que serve esse negócio? Não existe. Eu saí disso em 2013 hoje eu sou um internacionalista convicto, defendo a função das relações internacionais. Eu acho que isso é uma disciplina não apenas útil, mas fundamental, e eu acho que existe o objeto ontológico das relações internacionais, que é justamente a relação entre diferentes sociedades, não necessariamente estados, né? E essa relação social que não é redutível à relação de classe, percebe? E aqui a gente tem essa distinção fundamental entre essa ontologia que o Gramsci propunha, de que a internacionalidade segue das relações fundamentais que seriam de classe, e uma ontologia trotskista. Eu vou me permitir ler para vocês aqui um parágrafo do Trotsky. O Trotsky diz: entre as forças produtivas de um país e a força política de suas classes, perpassam, em momentos específicos, vários fatores sociais e políticos de caráter nacional e internacional. E estes fatores desalojam e, às vezes, alteram completamente a expressão política das relações econômicas. Isso está na Revolução Permanente. Ou seja, a internacionalidade é constitutiva mesma das relações entre sociedades. Nunca houve uma sociedade que não tivesse um vizinho, né? E ao lidar com o vizinho, as relações internas das sociedades mudam, né? O interessantíssimo, assim, o que me pegou para essa ideia foi um artigo do Justin Rosenberg de 2006, em que ele vai para primeiras sociedades e mostra como
própria constituição do que uma sociedade que se vê como grupo, que se vê como sociedade, sempre se dá com relação a outra sociedade, e que a construção de classes em uma sociedade é contemporânea à criação de várias sociedades, né? Então, as relações de classe e as relações sociais são mutuamente constitutivas. E quando olhei para isso assim e descobri essa literatura em 2014, falei, eu quero estudar esse negócio. E eu fui lá para Sussex estudar com esse pessoal, e o meu objeto justamente era o objeto que politicamente movia o meu coração, né? Que são as estratégias de desenvolvimento do Brasil, e eu queria comparar isso também com a Argentina. Então, o que eu fiz na minha tese de doutorado foi olhar para a estratégia neoliberal da década de 90 e olhar para a estratégia neodesenvolvimentista de 2000 nos dois países e tentar encontrar não determinantes sociais únicos e não determinantes externos únicos, mas tentar encontrar o ponto em que os determinantes sociais encontram os determinantes externos para definir políticas públicas. E aí eu olhei para macroeconomia, políticas fiscais e monetárias, e para a política externa, obviamente, porque a política externa é aquela que está na fronteira, justamente, né, entre as disputas de classe e as disputas internacionais. Então, isso foi a minha tese de doutorado, que eu escrevi durante 4 anos, entre 2014 e 2018, e dela eu tirei um monte de artigos puxando isso para direções distintas. Mas, em termos concretos, o que me importava era olhar uma política macroeconômica específica, olhar uma política externa específica do período Lula, ou do período FHC, e falar, olha só, essa política externa resulta de interesses de classe, mas também resulta das condições internacionais. Né, ela é uma dupla resultante, né, e as duas coisas interagem dialeticamente. Você não tem uma sobredeterminação das classes, você não tem uma sobredeterminação internacional, que seria o caso de uma leitura puramente realista. Né. Numa chave marxista, isso estaria talvez entre uma leitura gramsciana, que a gente tem várias no Brasil de muita qualidade, né, encontrando determinantes para a política externa como relações de classe e difrações de classe. Por exemplo, a Tatiana Berenger, que vocês já entrevistaram aqui, eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, e ela faz isso de um lado, né, ou coisas de World System Analysis, né, que vem o sistema capitalista internacional determinando as políticas externas e as políticas econômicas que os países podem ter, que também é um outro lado da análise muito rico. O que eu tento fazer é botar as duas coisas juntas na minha tese. E eu consegui fazer isso com maior ou menor grau de sucesso. Agora que eu estou reescrevendo minha tese para publicar como livro, eu estou encontrando vários problemas, mas a formulação teórica central ainda me alegra. Você falou que você olhou então Argentina e Brasil, né, na sua tese. O que você identificou aí de os processos são iguais? Porque você cria esse modelo analítico, né, na sua tese. E quando você aplica, o que você identificou? Porque também a gente passa por processos políticos similares, né, nesses na onda da esquerda e tudo mais. O que você viu aí que dissoa entre os dois países? É fascinante isso, né? Como Brasil e Argentina passaram ao mesmo tempo por um período neoliberal na década de 90, que se reflete com maior e menor intensidade em macroeconomia nos dois países, né? E em política externa, e um período neodesenvolvimentista nos anos 2000, né? Que, de novo, se reflete em políticas externas que são semelhantes, embora no caso do Brasil com muito mais capacidade, né? E em políticas econômicas que são fundamentalmente semelhantes, mas também com diferenças importantes. Eu acho que o ponto mais importante que eu encontrei na minha tese é a similaridade em termos discursiva do discurso neoliberal e do discurso neodesenvolvimentista. E aqui também eu não quero dizer que eles são exatamente a mesma coisa, porque a gente está numa era agora de falsos paralelos no Brasil, né? Então, de novo, assim, minha função, eu não quero dizer isso, me parece que os resultados objetivos do ciclo neodesenvolvimentista foram muito melhores que os resultados do ciclo neoliberal. Mas eles funcionam como estratégia argumentativa de maneira muitíssimo similar. Eles prometem desenvolvimento. Tá? Então, neoliberalismo e neodesenvolvimentismo são estratégias de desenvolvimento. O que é uma estratégia de desenvolvimento? É um conjunto de discurso e política pública, né?
O neoliberalismo promete desenvolvimento por meio de uma visão idealizada do mercado. Então, ele admite que o mercado livre vai se autorregular e vai gerar acumulação de capital e, magicamente, desenvolvimento, né? O neodesenvolvimentismo promete desenvolvimento pelo Estado, visto como o representante do interesse nacional, capaz de se colocar acima de disputas de classe, capaz de proteger o país de impulsos internacionais negativos e gerar esse desenvolvimento, né? A questão é que esse mercado e esse Estado não existem, né? Mas, porque o objetivo é um objetivo também idealizado, esse ser como os países desenvolvidos, eles conseguem fazer um discurso circular e autojustificado. Então, os neoliberais podem sempre dizer, nós não conseguimos ser desenvolvidos porque não liberalizamos o suficiente. E você sempre consegue liberalizar mais. Enquanto os neodesenvolvimentistas podem dizer, nós não conseguimos virar um país desenvolvido porque o Estado não conseguiu ser forte o suficiente, proteger de relações externas, lidar com os conflitos de classe interno. Então nós temos que gerar um Estado que vai finalmente ser o representante do verdadeiro interesse nacional que une todas as classes, né? Ou seja, eu encontrei, analisando centenas mesmo de discursos e documentos de políticas públicas justificando a política externa da década de 90, 2000, no Brasil e na Argentina, uma similaridade na estrutura discursiva que me surpreendeu. De novo, você tem um ideal inatingível, que é uma visão idealizada de desenvolvimento e que permite uma justificação de políticas neoliberais e neodesenvolvimentistas porque elas são baseadas, por sua vez, em uma visão idealizada do mercado ou do Estado. Somos los choros, los feitos, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patipelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Internacionalista, dance popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifascista. Você foi falando, eu fui pensando no Mercosul, né? Porque acho que é um ponto onde há o encontro também dessas políticas. Falou neoliberalismo anos 90, tanto é que está tão alinhado que cria um processo de integração com a liberalização econômica, a pauta principalmente no comércio, né? E aí o Mercosul vai surfando em todas essas ondas também, né? E refletindo e apanhando à medida que essas agendas elas eram mais compatíveis ou, né, havia um afastamento desses dois processos, assim. Então acho que é um caso interessante para traçar esse paralelo e ver como isso acontece numa política externa regional, né? Que aí é um pouco mais... que também está inserida nessa onda desse neoliberalismo que promovia esse regionalismo nessa década, mas que vai ter esse recorte regional, né, que é diferente de ver essa inserção também em resposta a uma política aí mais mais multilateral, né? Então... O Mercosul, como você disse, ele é um dos lugares de encontro mais evidentes da política externa brasileira e argentina e das sociedades, né, das relações entre classes dominantes entre o Brasil e a Argentina e mesmo de classes subordinadas, porque o Mercosul conseguiu ter essa capilaridade, né? Uhum. Então realmente é um lugar privilegiado para análise. E você vê o Mercosul refletir isso. No círculo neoliberal você tem discursos
discursos no Mercosul e discursos do Mercosul refletindo a posição do Brasil e Argentina de que uma integração aberta vai gerar desenvolvimento para todo mundo, isso aqui vai virar a União Europeia. E no ciclo neodesenvolvimentista você tem o discurso de que o Mercosul vai ser quase uma espécie de superestado gerando a suspensão de conflitos de classe entre Brasil e Argentina e botando o Brasil e a Argentina como um gigante do mundo, né, para usar a expressão do Samuel Pedro Guimarães, né, vai ser um polo de poder aqui, porque a gente vai gerar uma força política capaz de superar nossas divisões internas, né? Então, o discurso neoliberal e neodesenvolvimentista realmente se refletem no destino do Mercosul, é bem interessante isso mesmo, eu estou totalmente de acordo. Eu tinha perdido essa parte, né, que você explicou agora na sua fala anterior, como a comparação está no elemento discursivo, né, e nessa criação do objetivo idealizado, né, ou da estratégia idealizada, né. Mas, como você mesmo ressaltou, a gente está vivendo numa época de falsos paralelos, né. Então, eu queria saber se você investigou um pouco os resultados dessas estratégias, né, e como é que você media isso na sua análise, né? Porque por mais que os objetivos sempre sejam inalcançáveis, porque são idealizados, a gente ainda tem uma diferença de alcance de determinados objetivos, de determinado nível de desenvolvimento, né? Você chegou a analisar isso? Enfim, dá para a gente tirar alguma coisa desses dois momentos aí, do momento neoliberal e do momento neodesenvolvimentista? Sim, eu acho que isso me leva a uma discussão mais profunda sobre o que a gente está chamando de desenvolvimento, né? Isso é uma questão fundamental com a qual eu me deparei no processo de escrever o doutorado, porque quando eu fui fazer o doutorado inocente, achando, não, vou medir aqui maneira de desenvolvimento, vou comparar estratégias de desenvolvimento, isso é simples, né? Nesse processo agora que eu estou de rever minha tese e preparar um livro, eu voltei para o meu primeiro projeto, e eu olho aquilo e falo assim, ai, que inocente essa pessoa era, assim, achava que desenvolvimento era uma coisa não problemática e que você define com meia dúzia de variáveis e pronto, né? Não é assim. Eu atualmente eu tenho me aproximado mais de uma literatura pós-colonial e mesmo pós-desenvolvimentista que realmente esvazia o sentido do desenvolvimento. O desenvolvimento, me parece, é só um significante vazio. Não existe nada lá que a gente consiga segurar e falar, aqui chegou o desenvolvimento, né? Claro que as pessoas pensam imediatamente, renda per capita, acesso à educação, à saúde, olha a lista de DH. Eu estava numa conferência da Latin American Studies Association uma vez, e um pesquisador brasileiro ficou puto comigo e falou, desenvolvimento é IDH e pronto, senão você é um pós-moderno. Eu falei, sei lá, será que eu sou pós-moderno? Eu achei que eu era marxista, mas enfim, sem brincadeira, o que me parece importante é o seguinte, existem diferenças reais, tá? As diferenças reais são explicadas, me parece, pelos dois elementos da minha ontologia, as relações de classe e as condições internacionais, tá certo? Então, numa conjuntura neoliberal, para bancar um discurso e uma estratégia de desenvolvimento neoliberal, o que você tem, como o Basualdo mostra na Argentina, o Armando Boito mostra no Brasil e muitos outros teóricos mostram claramente, é uma fronte das classes dominantes que se unem em suas diversas facções e conseguem controlar o Estado e geram benefícios para elas, tá? Então, eu não quero dizer que na Argentina não houve desenvolvimento daquela década de 90. Houve sim. Teve grandes empresas argentinas que se internacionalizaram, grandes milionários argentinos que ganharam muitíssimo dinheiro e são muito gratos ao governo Menem. É a mesma coisa no governo Fernando Henrique. Isso gerou uma burguesia brasileira nova. Isso é uma forma de desenvolvimento para eles. Então, a questão do desenvolvimento significa perguntar, desenvolvimento para quem? Né? No ciclo neoliberal gerou desenvolvimento para os donos do capital. Isso é inegável. O ciclo neodesenvolvimentista, porque as associações de classe neodesenvolvimentistas são mais amplas e incluem partes da classe trabalhadora, e porque você teve uma situação internacional mais favorável, permitiram que parte desses ganhos fossem divididos com partes da classe trabalhadora, né? Então você tem um desenvolvimento que
tem uma base mais ampla e que atingiu mais gente, eu diria. Tá? Mas eu acho que tentativas neopositivistas de reduzir isso a GDP per capita e qualquer variável que você encontrar podem ser contrabalançadas por outras variáveis, enfim. Então eu realmente prefiro olhar para o desenvolvimento como esse significante vazio que é o objetivo das políticas públicas que são adotadas no ciclo neoliberal e neodesenvolvimentista e que justificam qualquer coisa. O importante é isso, é que você olhe para os discursos do Bolsonaro. O Bolsonaro justifica o que ele está fazendo por desenvolvimento. Qualquer um justifica o que você está fazendo por desenvolvimento. Né? Então, isso é mais um aprendizado político. Às vezes eu me empolgo aqui, eu vou falar o que eu acho que tem que ser normativamente. Mas eu acho que passou da hora da esquerda acadêmica brasileira e crítica abandonar a noção de desenvolvimento como algo que a gente quer, porque isso não quer dizer nada. A gente quer isso, o Bolsonaro também quer isso, o Fernando Henrique também quer isso, todo mundo quer desenvolvimento, cada um define desenvolvimento como você quer. O que importa é você dizer desenvolvimento para quem, que é o título de um artigo que eu publiquei na Journal of International Relations and Development, falando, olha, em vez de falar de desenvolvimento, a gente tem que definir desenvolvimento para que setor da sociedade? Né, e se apegar a essa dupla ontologia de classes e internacionalidade e explicar as transformações reais que acontecem com base nas transformações internacionais e nas disputas de classe de cada sociedade. É a questão da distribuição, né? Que aí vem até, assim, você foi falando, eu fui pensando no Gini, né? Que vem justamente para questionar esses indicadores de anos 60, 70, 80, até 90, que a gente usa ainda, né? E que vê sendo utilizado renda per capita, né? Aí você fala, ok, renda per capita no Brasil vai estar em torno de $9 mil, né? Que vão dar mais ou menos 50 mil por ano. Você divide por 12, dá 4 mil e pouco. Quem ganha no Brasil 4 mil e pouco, né? Qual a parcela da população? E aí quando você usa esses indicadores para ver crescimento de PIB é justamente isso. Não é à toa que o Brasil é a maior economia da América Latina, mas é o país com maior índice Gini, que é o indicador que vai medir desigualdade e concentração de renda, né? Então, assim, não adianta só ser uma potência econômica ou ter esse desenvolvimento se isso só vai gerar lucro, que é o que a gente vê agora com a pandemia, né? E não é uma exclusividade do Brasil também, as elites... Aí, né, o número de bilionários crescendo e a outra ponta, que é muito mais, né, na pirâmide lá, se ferrando mais do que já se ferra, né? Então é uma questão importante, assim. Ou ressignificar, acho que não é assim, talvez, abandonar a ideia de desenvolvimento, mas ressignificar o que quer dizer esse termo e ficar todo mundo vomitando, né, e utilizando de qualquer maneira para... Acho que você falou, o Bolsonaro fala de desenvolvimento, é que nem geração de empregos, né? Tudo, se você falar é para gerar emprego, você pode matar até a mãe, porque aí está justificado, né? Assim, então, todas as políticas você vê vindo para vamos gerar emprego, assim, isso abre todas as portas, né? Abre a caixa de Pandora, assim, é o botão mágico da sociedade, assim, toca lá na ferida e isso é muito bem manipulado, né? Você vê, por exemplo, até a política externa do Ernesto Araújo, que era uma política externa que é difícil de você decifrar por conta justamente, né, do caráter errático e da defesa assim, um pouco absurda de temas, né, de extrema direita. Você fala assim, peraí, mas isso aqui é uma forma de idealismo, o que é isso, né? Ele justificou em várias palestras, de novo, lendo as palestras do Rio Branco e outras palestras internacionais, a política externa dele em termos de desenvolvimento, falando, olha só, os países que se aliaram aos Estados Unidos historicamente obtiveram desenvolvimento. Olha para o Japão, olha para a Austrália, olha para o Canadá. A gente tem que fazer a mesma coisa. Nesse ponto, a política externa do Ernesto Araújo se aproxima do realismo periférico. Olha só que interessante, que é uma política externa da Argentina na década de 90 ligada com a política neoliberal. Então eu acho que talvez aqui a gente tenha tido uma forma de realismo periférico ideologizado, talvez um idealismo periférico, não sei. São chaves para pensar o que a gente acabou de passar. O ponto é, de novo, concordando com a Carol, eu acho que existe um espaço para redefinir desenvolvimento. A gente já está vendo isso. No processo da minha pesquisa, eu entrevistei o Pepe Mujica, e o Pepe Mujica tem um discurso político interessantíssimo redefinindo o desenvolvimento. Falando, desenvolvimento não é crescimento, desenvolvimento é outra coisa. E você observa a mesma coisa no discurso de campanha do Boulos.
O Boulos fez alguns usos do termo desenvolvimento. Se eu olho o discurso dele, busca, ele está redefinindo o desenvolvimento. Ele fala, desenvolvimento pra gente não é que nem na ditadura, que só cresceu o PIB. Desenvolvimento pra gente é gerar oportunidade para as pessoas, é dar casa para as pessoas. Enfim, você tem uma luta pela redefinição do termo desenvolvimento. Eu acho que tem um debate acadêmico válido aí sobre se a luta é para redefinir o desenvolvimento, que é onde um pouco eu tô, ou se o termo desenvolvimento em si é fundamentalmente eurocêntrico e foi tão gasto para justificar todo tipo de discurso que de repente vale a pena abandonar esse termo, porque ele não quer dizer nada mesmo. Enfim, é um debate acadêmico que eu acho válido. Somos Sur, una unión, una lucha. Y esto dice así. Tú nos dices que debemos sentar, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer sin el miedo ni retroceder, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sabe, todos tratan todos un montón, para todos todo, para nosotros todos. Soñamos en grande, que se te sale el pelo, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es el rebeldía del baile de lo que sobra de la danza tuya mía. Ya me faltamos para decir la paz, mi África de América Latina se suba, hogar con casa, con la pizza que desea, provocar un social terremoto a nuestro charco. ¡País! Felipe, normalmente a gente faz uma última pergunta aqui pro convidado, que é se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa, ou se a gente, enfim, se tem alguma coisa que você queria tocar, mas eu não vou te fazer essa pergunta não, porque você deixou um cliffhanger aí, você deixou um negócio no ar, nessa sua última fala aí, que é exatamente essa questão da redefinição de desenvolvimento, ou de abandonar o tema, e desse artigo que você publicou na Journal of International Studies and Development. Então eu quero saber, cara, onde é que você está nesse debate, se é para abandonar, é para pôr o que no lugar, ou se é para redefinir como, né? Esse artigo foi um artigo que foi muito divertido de escrever, porque eu fiz ele em cima de 3 quadros do Escher, que eu acho que representam 3 visões diferentes de desenvolvimento. Então, quem está estudando desenvolvimento, eu ficaria feliz se lesse e voltasse aqui para mim debater, porque eu acho que esse é um debate fundamental e eu acho que é um debate que é urgente politicamente no Brasil, porque existe uma visão simplista de que o desenvolvimento não é problemático. Quer dizer, eu, inocente, fazendo minha tese lá atrás, continua sendo o mainstream, o que é inacreditável, eu acho, na verdade. E já não é mais assim em vários outros lugares do mundo, e é muito legal observar isso aqui desde um ponto de observação do norte global, numa universidade inglesa, que o debate sobre desenvolvimento é um debate exclusivamente para o sul global, né? Eles não se veem como desenvolvendo, é interessantíssimo, né? O debate para eles é outro. Então a gente compra o debate que eles querem que a gente tenha para se ver a nós mesmos como desenvolvendo. Então eu concordo com o Escobar, com o Esteva, com o Grossfogel, com os autores pós-desenvolvimentistas que o termo desenvolvimento e a forma como o debate de desenvolvimento foi criado a partir do pós-guerra gerou
a realidade discursiva criada de os países do sul global se verem como subdesenvolvidos, né? O Escobar coloca isso no discurso do Truman em 49 e tem várias outras fontes também que você encontra mais ou menos pela mesma época, documentos das Nações Unidas, que fizeram com que a maior parte da humanidade olhasse para si mesma e falasse, olha só, eu sou subdesenvolvido porque eu não sou como a Europa e os Estados Unidos, né? Então, existe um conteúdo epistemológico fundamentalmente problemático com a noção de desenvolvimento. Então, eu acho que esse é o problema teórico em si, e se eu fosse um intelectual da Torre de Marfim acadêmica puramente, eu falava, se dane desenvolvimento. Esse termo a gente consegue traçar com clareza as origens eurocêntricas dele, a função que ele cumpriu como discurso dominante. Esse termo não serve mais, vamos abandonar esse termo, que nem a gente já abandonou muitos outros, como civilizados, né? Até antes da Segunda Guerra Mundial se falava países civilizados, países não civilizados, né? Isso foi transformado para países desenvolvidos, países não desenvolvidos. Então, eu acho que existe um argumento teórico ali. Por outro lado, sendo uma pessoa que vem do sul global e que acompanha a política no Brasil e na Argentina, eu tenho consciência que nenhum candidato à presidência no Brasil jamais ganhará uma eleição falando eu sou contra o desenvolvimento. É uma impossibilidade política, percebe? Então eu acho que existe um argumento político para redefinir o desenvolvimento e reencontrar formas de dizer isso, que é o que o Pepe Mujica fez. Quando eu entrevistei ele, depois fui atrás de discursos e ele faz isso constantemente, e que é o que o pessoal está tentando fazer no Brasil. Enquanto o PT se aferra a um discurso mais tradicional de desenvolvimento como catch-up, como virar um país com um PIB per capita alto, né? Enfim, falei muito, não respondi a pergunta do Geraldo, mas eu acho que tem duas respostas. A resposta teórica é chega de desenvolvimento. A resposta política é, olha, talvez exista uma oportunidade aqui de redefinir isso aqui, entendendo as limitações fundamentais desse conceito. Acho que respondeu brilhantemente. Que tem essa questão mesmo, né? Assim, enquanto a gente fica num debate intelectual, esquece que a praxis requer você adaptar, né? E a realidade é outra. Como você falou, não dá para você chegar e falar, ó, agora, né? Vamos falar que vamos gerar emprego, porque isso é secundário, né? Você fala, cara, não dá. Isso posto, assim, complementando uma última coisa. Isso posto, mesmo que a esquerda resolva redefinir desenvolvimento, eu acho que o foco, obviamente, não pode ser desenvolvimento, porque esse é um foco que é vazio. O foco deve ser em redução das desigualdades sociais, o que a gente está vendo. Né? Eu acho que tem uma redefinição do discurso político de boa parte da esquerda latino-americana, deixando o desenvolvimentismo e voltando para um discurso social mais radical de transformação das relações sociais, que aproxima com a teoria da dependência, que é outro campo de pesquisa, enfim, que pode ser elaborado em outras ocasiões, que eu tenho coisas escritas também. Vamos aguardar o livro agora. Vamos lá, Felipe, dá um gás aí. Não vai fazer nada nas férias, vamos lá. Vai sair uma hora. Mas, gente, muito, muito obrigado, viu? Eu adorei conversar com vocês. Falei de verdade, sou fã do podcast. Eu aprendo muito com o que vocês colocam aqui e é muito legal ver o leque amplo que vocês apresentam de debates, assim, e é super rico o que vocês estão proporcionando. Gente, grande trabalho, brigadíssimo, e estou sempre à disposição. Pelas lâminas na noite, Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.